a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Ele foi preso de forma preventiva, uma prisão preventiva, a pedido da Polícia Federal, comandada pelo Flávio Dino e chancelado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele já havia prestado um depoimento à CPI em Brasília, a CPMI do dia 8 de janeiro. E o que foi alegado para esta prisão? Que subordinados dele tiveram ali informações acessadas em seus celulares e falavam sobre reuniões da Polícia Rodoviária Federal antes do segundo turno das eleições. Operações para vasculhar ônibus em dia de eleição. Bom, primeiro ponto, e aqui não se trata de sair em defesa de ninguém, mas eu queria trazer aqui pelo menos um primeiro ponto. Quem conhece e acompanha eleições no Brasil, e podemos dizer que nós aqui acompanhamos muitas e há muito tempo, sabe que é muito comum a Polícia Rodoviária Federal, entre outras polícias, realizarem averiguações nos dias de eleição, na véspera, no dia. Por quê? Voto de cabresto, para quem não conhece, voto em troca de alguma cesta básica, uma camiseta, pessoas mais humildes, voto em troca de promessas de emprego, votos pagos em dinheiro vivo ali, maço de dinheiro, são transportados dentro desses próprios ônibus. Então essas patrulhas, blitz, acontecem naturalmente e é muito comum encontrarem muita coisa. Pois bem, ele foi acusado de montar essas operações contra os ônibus para impedir, segundo as palavras do atual mandatário do país, disse isso hoje no Rio, que pessoas pobres votassem. Aí, o ministro Alexandre de Moraes, e eu quero recorrer a ele, que presidiu as eleições, o presidente do TSE, já havia dito o saldo das operações da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos o vídeo, gente? Tem aí, Gadelha? Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a sessão eleitoral, mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. Esses ônibus em nenhum momento retornaram à origem, ou seja, eles prosseguiram até o destino final e os eleitores que estavam sendo transportados votaram. Então vamos lá. Ponto 1, está esclarecido. Segundo o ministro que presidiu as eleições, não houve nenhum impedimento, ninguém foi impedido de votar por conta de fiscalização dos ônibus. Ou seja, estamos falando de um suposto crime investigado que não existiu. Vamos para o segundo ponto e estamos aqui em agosto. As eleições aconteceram em outubro do ano passado. As eleições já acabaram, temos um outro presidente. Nessas trocas de mensagens, teriam aparecido mapas de votações, onde o Lula teve mais votos, onde o Bolsonaro teve mais votos, e o Nordeste, evidentemente, mais pontinhos vermelhos ali no mapa. E isso teria passado por planilhas secretas, por pessoas que trabalhavam na Polícia Rodoviária. Nem precisavam ter feito isso, se de fato passou. Bastava ter acessado qualquer site de notícias ou o próprio TSE na data da eleição. Você trabalha jornalístico, mapear os votos e dizer de onde partiram, dizer onde está o eleitorado, a concentração. E a partir daí, os jornalistas, os comentaristas, eles fazem análises, certo? Mais um ponto aqui para a gente girar a nossa bancada. Prisão preventiva. Isso, até onde se sabe, é uma excepcionalidade quando todas as cautelares são esgotadas. Tem lá artigo 282, artigo 312 do Código de Processo Penal. Ele estava ameaçando o poder econômico ou o poder político? Não. Aliás, é um funcionário aposentado sem mandato, né? Não tem cargo público. Ele poderia destruir provas? Que provas? Que provas a essa altura? Coagir testemunhas? Que testemunhas? Destruição de provas, já disse. Ou seja, por que uma prisão preventiva? Onde é que estão as garantias constitucionais? E aí eu giro aqui a minha bancada, já pedindo desculpa por ter feito uma longa explanação, mas eu acho que a gente tem que ir mostrando os tijolinhos. Comece por você, Fabi, já que citei o direito aqui, que não é a minha praia. Mas falou muito bem, né? Inclusive explicou aí coisa que às vezes os ministros não estão sabendo, coisas do direito que
são taxativas. Então, as razões de prisão faz parte de um rol taxativo. A gente está vendo exceção em cima de exceção e a exceção está virando a regra. Agora, o que me choca mesmo é que fala em coação de testemunhas, sendo que ele não tem mais cargo. Então, como que ele vai coagir como? A presença dele é tão ruim assim, ele é tão forte, a presença que ele vai chegar, vai ameaçar com o quê? Cadê a substância disso? E eu li a decisão do ministro Alexandre de Moraes e fiquei até desapontada. Não existe fundamentação jurídica, existe fundamentação no que a gente acha, que ele acha que ele tem que falar para prender alguém preventivamente. Então, a gente está vendo o uso excessivo, né, dessas forças judiciais, né, junto com policiais que estão fazendo esse serviço, que na verdade é um desserviço, porque a liberdade, ainda mais de pessoas que estiveram a todo tempo deste lado aqui da legalidade, lutando contra criminosos, ainda mais comandando aí a Polícia Rodoviária Federal, né, o que ele entregou ali, são fatos, o que ele entregou de receptação de drogas, né, a gente sabe como funciona, e também é uma verdade o que o Silvio colocou. Toda eleição é muito comum que se faça mesmo essas blitz, porque não pode, não sei se o pessoal sabe, mas quando se junta o comando das forças policiais em eleição, o que é pedido para os policiais que vão fazer? Isso eu estou me referindo à Polícia Rodoviária, aos policiais militares, todo o policiamento que vai ser feito ali no dia a dia, até das comunidades mais longínquas, mas a ideia principal que se passa é para que eles mantenham a ordem. Então, é retirado pessoas que tenham consumido álcool em excesso, porque pode atrapalhar o voto do outro, porque se considera o voto a coisa mais preciosa que tem numa democracia. Então, fazendo essas considerações, juntando com as falas do próprio ministro Alexandre de Moraes, você não vê nada que justifique essa prisão a não ser uma perseguição política. E mesmo porque já foi terminado o espaço e tempo, né, do perigo, que é o perigo da prisão, né, que seria o objeto, teria que ter algo muito concreto. Mas não tem, é jogado dessa forma. E só para lembrar, ele é o homem que tem aquele currículo interminável. Lembra disso na CPMI, quando foram falar do currículo enorme dele, que foi até constrangedor. É este homem, né, que estão colocando na cadeia. Por qual motivo? Porque teria que ser muito mais bem embasado, já que ele tem sim um saber jurídico notório. Aliás, poderia até ser indicado ao Supremo. É isso. Vou passar para a Cris, mas antes mandando aqui mais abraços para Paula Crestana, o Fernando Carvalho de Belém, Hugo Freitas de Suzano, o Henry está em San Diego, nos Estados Unidos, a Sofia em Melbourne, o Flávio pediu e Minas Gerais aparece com a Isa lá da Zona da Mata, a Marina Rincon de Paracatu e a Cristina Andrade de Roma. Tem as imagens, Cristina? Tem as imagens do aeroporto? Vamos passar para outra Cristina aqui. Diga lá, Cris. Mas eu vou aproveitar o embalo internacional e mandar um beijo para Sofia Sobeuska. Força, meninos, são os meus votos de Melbourne, na Austrália. E também para Maria Lúcia, dizendo que é do Ceará e estou com o Zema. Vai lá, Zema. E tem também aqui um recado bem importante da Roberta Bordim Polatti. Excepcionalmente estou vendo ao vivo, sempre tenho que assistir mais tarde. Em nome desses três espectadores, dessas três espectadoras, cumprimento de novo todos os espectadores espalhados pelo mundo aí. Em relação ao Silvinei Vasquez, muito bem lembrado pela Fabi, que é aquele senhor com um currículo tão extenso que colocou no chinelo a lacradora Elisiane Gama, tentou cantar de galo ali, né? O senhor é formado em quê? Achando que ele ia dizer, só tem ensino médio, tomou-lhe uma cascuda, que ele ficou 10 minutos ali para resumir o currículo. Foi uma coisa bonita de ver o resultado, a meritocracia de quem estuda e que gosta efetivamente desse trabalho aí, especificamente da polícia, e chegou ao cargo máximo da Polícia Rodoviária Federal. Em relação a Alexandre de Moraes, ele mesmo disse que, vou aqui abrir aspas porque eu anotei, Silvio, e ele ainda dá ênfase na palavra nenhum. Ele diz em nenhum caso, as operações da Polícia Rodoviária, né? Em nenhum caso impediram os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. Portanto, cadê o crime?
Cadê o problema? Ainda bem que temos, ou tínhamos pelo menos, né, até o governo passado, policiais rodoviários federais preocupados em garantir que eleitores fossem votar em quem eles quisessem e não no cabresto. A compra de voto é ilegal, proibida no Brasil e ocorre aos montes nesses rincões, nessas invasões de terra. A gente sabe muito bem por que algumas urnas deram 0 voto para Bolsonaro. Eu investiguei a única urna do Paraná que deu 0 voto para Bolsonaro. Adivinha onde ela fica? Dentro de uma área invadida. Então, precisa sim monitorar para deixar que eleitores em trânsito de regiões longínquas, indo para uma sessão eleitoral numa cidade maior, sejam realmente cheguem ao seu destino e sejam livres para escolher quem quer. Mas estou falando aqui hipoteticamente, porque a gente sabe que não foi bem assim que aconteceu nesse sistema de urnas sacrossantas, né? E a outra coisa que eu queria lembrar é que hoje é que saíram as justificativas de Alexandre de Moraes para mandar prender, porque vamos lembrar, Alexandre de Moraes, o mesmo que deu esse depoimento, dizendo que em nenhum caso as operações da Polícia Rodoviária Federal impediram eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais, esse mesmo Alexandre de Moraes mandou prender agora. E detalhe, contrariando a revelia do que pediu a Procuradoria-Geral da República, que é quem efetivamente deveria apresentar o pedido de prisão. Não, a Procuradoria diz não há motivo para prisão, Alexandre de Moraes vai lá e diz eu quero, eu vou prender, né? Porque, vamos lembrar da fala, tem muita gente para prender, tem muita gente para multar, ou seja, quando a gente está num estado de exceção, quando a gente vive uma tirania, uma ditadura, seja do judiciário, seja do executivo e pior ainda a atual, né, que é do judiciário acoplado com o executivo de Lula e de Flávio Dino, que são realmente muito autoritários, ele resolveu prender por conta própria. Olha a justificativa dele. É uma medida extrema, mas necessária para garantir a efetividade das investigações, sobretudo na tomada de depoimentos de servidores que poderiam confirmar as suspeitas contra Silvinei. Ou seja, está me parecendo exatamente o que aconteceu com aquele caso do Deltan Dallagnol, que agora está inelegível e sem mandato. Decidiram que se ele saiu do Ministério Público para concorrer a deputado, é porque ele queria fugir de algum processo. Só que tinha processo administrativo interno contra ele? Não. Ele, inclusive, quando sai do Ministério Público, pede aposentadoria ali e vai se candidatar, ele pede uma certidão negativa do Conselho Nacional do Ministério Público, que é onde são abertos os processos contra promotores e procuradores da República que se excedem. E ele tem a certidão negativa, ele leva essa certidão negativa no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, que é o nosso estado, e recebe autorização para se candidatar. Candidata-se, é eleito, aliás, o mais votado do Paraná, disparado, quase o dobro de votos da segunda colocada, que foi a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, com toda aquela máquina que o PT tem para reeleger quem ele quiser. E aí ele consegue tomar posse, exercer o cargo por 5 meses e inventam que... Não, mas espera aí. Existia uns indícios de irregularidade, tudo bem, eram ilegais porque foram colhidos através de hackers, mas vai que alguém resolvia abrir um processo administrativo e se abrisse um processo administrativo contra ele, ele pudesse vir a ser condenado aí, não poderia se candidatar, então não pode se candidatar, caçar o mandato. O que está acontecendo com o Silvinei? Um raciocínio distópico nesse nível, porque Alexandre de Moraes, em outras palavras, está dizendo... Se ele continuar solto, ele pode vir a interferir na investigação, porque ele pode influenciar testemunhas que podem vir a ser chamadas para serem ouvidas num inquérito aí que está apurando um crime que, né, ninguém sabe como que acham que ocorreu, se todos os eleitores chegaram ao seu destino. Então, é um absurdo atrás do outro, faz parte do pacote de George Orwell que a gente está vivendo no Brasil de 2023. É inacreditável essa prisão. Mais uma, né? É isso. Jogando aqui para o Flávio, só antes, mais um momento Maguila. Aqui um abraço aí para o Hélio Souza, lá de Janaúba.
Minas Gerais, Jonatas de Igarapé, também Minas, Anésia de Palhoça, Josafá Quirino de Guarulhos, Carlos César em Santa Rita do Passa Quatro e o Eduardo Carrilho, que nunca decepciona da Casa Verde. Da Casa Verde, né? Zona Norte aqui em peso. Vamos lá. Quero comentar uma coisa muito rápida que pouca gente parece ter percebido sobre essas últimas eleições. As pessoas falam muito sobre urnas eletrônicas. Eu conversei com muitas pessoas do Ministério Público, polícia, inclusive entre políticos que estavam acompanhando tudo isso, me falaram uma coisa bem mais assustadora do que nós estamos pensando. Ora, inclusive eu vi alguns vídeos de pessoas, por exemplo, que venderam seus votos, sabe? Aquele típico voto famélico, sabe? O cara chega lá com um ônibus, por isso Polícia Rodoviária Federal, tá? Rodoviária aqui é o grande chamariz para nós. Compra-se um ônibus, vai lá, chega-se numa comunidade completamente carente, sabe? Muitas pessoas, assim, que não têm condição nenhuma nem de saber o que é que estava acontecendo. Fala assim, olha, vocês todos aqui que vivem no campo, que têm um trabalho, sabe, completamente muito simples, sabe? Vamos lá e é para votar, sabe, no candidato X. Ora, quando você vê que a investigação policial está fazendo uma acusação tão grandiosa, né? Ora, eles estavam com mapas de votos, olha só. Mas espera aí, é exatamente assim que se investiga. E se estamos investigando justamente esse tipo de voto, ora, nós temos de ver que este candidato é que parece estar com algum problema aí. Quer dizer, parece que é uma confissão que está sendo tratada como se fosse uma acusação para o outro lado. Ou seja, eu confesso que eu tô comprando votos. Aí quando você me investiga, eu falo, onde já se viu você investigar justamente o meu candidato? Você repara que a coisa vai muito além do que eu entendo que esteja todo mundo falando sobre urna eletrônica, ou seja, o voto no Brasil, ele sempre teve uma possibilidade de fraude muito grande, porque ele tem uma fraude, muito antes de chegar na urna ali, uma fraude que ela é antes da tecnologia, entendeu? E esse tipo de coisa é justamente o que coloca a PRF, sabe, em destaque nessas eleições. Você vai caçar justamente onde está ali o problema. Vamos colocar que a PRF, nessa gestão, né, do Silvinei, ela bateu o recorde de apreensão de drogas, tá? Lembra daquele cartaz que apareceu lá em Porto Alegre e pediram para tirar, salvo engano foi a Carmen Lúcia, né, que pediu para tirar? Saiu na mídia falando, sem apresentar provas, um cartaz diz que associa o narcotráfico, né, ao PT. Eu não sei se vocês têm alguma, sei lá, hoje em dia acreditam, por exemplo, nessa tese, né? Conheço muitas pessoas que estão sendo, inclusive, processadas por terem dito que se o Lula entrasse, iriam descriminalizar as drogas no Brasil. Estão, sabe, recebendo processo, enquanto que as pessoas estão justamente fazendo isso. O Flávio Dino colocou na PRF, como substituição, um fã de Fidel Castro, que postava foto, né, com charutão lá imitando, com o mesmo tipo de barba. Isso é considerado normal, entendeu? Imagina, por exemplo, tá ali. Imagina, por exemplo, se alguém coloca, né, um fã de um bigodinho, entendeu? Um fã de um Mussolini. Aí não dá nem pra comentar como é que era o Mussolini, porque senão vão perceber exatamente onde que eu quero chegar, entendeu? E eu quero colocar um adicional ainda no que a Cris falou, né? O que foi alegado para esta prisão completamente ilegal, inconstitucional, antidemocrática, tá? E precisamos colocar esses termos aqui com toda clareza, foi o temor e reverência dos agentes da PRF em relação ao Silvinei. Temor e reverência agora é motivo para a prisão? Ora, eu tenho temor e reverência a certas pessoas de um certo tribunal em Brasília, tá? Tenho bastante temor e reverência, muito mais temor do que reverência, né? Afinal, são maquiavélicos.